Eu costumo dizer que toda pesquisa começa com um chamado. No meu caso, os contos e causos paraenses, contados pelos meus familiares nas comunidades ribeirinhas de São Domingos de Capim, foram o principal disparador para minha reconexão artista e pesquisador dentro da Universidade Federal do Pará. Eu me chamo Yuri e esse vídeo documentário retrata um pouco de processo criativo em dança no âmbito dessas lendas, desses seres encantados, de todo esse vasto mundo do folclore amazônico que nos permeia e nos rodeia durante toda a nossa vida. Todo o processo dessa pesquisa, ela se inicia com uma imersão nos estudos teóricos. Então, nesse primeiro momento, de acordo com o meu plano de trabalho, eu viso estudar autores, estudar artigos que falam sobre processo criativo em dança e principalmente sobre o conceito de cantaria-corpo, que é o conceito que embasa essa pesquisa. Nesse primeiro momento surge uma poética, uma videodança chamada Sentidos, que foi produzida, criada e gravada pela minha amiga Bárbara, mas que ela me deu total liberdade para agir como eu quisesse na criação da coreografia. Eu vejo os sentidos como uma porta de entrada para essa pesquisa, porque eu consigo perceber o meu corpo relacionado ao lugar que ele foi gravado e, de alguma maneira, surgiu movimentos poéticos, surgiu esse conceito todo que traz a dança imanente, que está atrelada também ao conceito de encantaria-corpo. Me deu um pontapé inicial para que surgisse um caminho a ser explorado nesse processo criativo em dança. Ainda imerso nesses estudos teóricos, surge uma outra poética dentro desse processo criativo. Encanto sobre o Asfalto foi uma proposição da minha orientadora de que eu levasse o andamento da minha pesquisa a um evento científico que ocorreu esse ano na Universidade Federal do Pará. Ele marca o início dessa transição dentro da minha pesquisa de estudos teóricos e as experimentações práticas. Encanto sobre o Asfalto é uma poética que fala a respeito de uma sereia, mas que não é uma sereia que só vive no rio, que também vive no espaço urbano. Então, essa narrativa ela surge de uma crítica pessoal mesmo enquanto artista, de estar sempre em movimento, de estar sempre tentando cumprir demandas que a sociedade nos impõe, e eu acabo não vivendo essa cultura na qual eu sou rodeado, não sinto essa conexão direta com essa cultura que eu tanto adoro, que eu tanto aprecio. Eu lembro que quando eu estava fazendo as experimentações, os ensaios, eu comecei a beber mesmo dos contos, dos causos. Fui buscar também referências em outros disparadores. Eu lembro que também na minha infância eu assistia a um programa chamado Catalendas, que é um boneco de fantoches que retratam esses contos e causas de maneira visual. Foram grandes referências para a criação, para a imersão nesse mundo, nesse imaginário amazônico. Quando eu penso na composição coreográfica dessa obra, eu consigo ver muitas influências que já estão presentes no meu corpo. Influências de danças urbanas, influências de danças populares. Então, todo esse aparato de danças que eu cresci experimentando, dançando, elas se fazem presente no meu corpo, mesmo eu estando com um outro processo criativo, um novo processo criativo que eu desenvolvo dentro dessa pesquisa. É muito especial poder compartilhar isso com pessoas de todos os lugares que vieram para esse evento prestigiar essa grande gama de possibilidades acadêmicas. Por fim, o último processo criativo, que é o resultado final dessa pesquisa, é o chamado Corsal. E para iniciar esse processo criativo, eu parti de uma escolha de 3 contos e causas paraenses de diferentes municípios, de diferentes contextos, a qual eu estou ligado de alguma maneira. Então, eu escolhi um de Belém, que fala sobre um fantasma erótico da solidade. O segundo é o Desafiando a Matinta, que é um conto e causa de Mosqueiro, que é de uma obra do professor Sandro Arlan. E o terceiro é um relato de experiência do meu primo, que fala um pouco sobre a transfiguração do Curupira.
Depois que eu seleciono esses 3 contos, essas 3 narrativas, eu aplico um processo que se chama experiência de imersão e emersão, onde eu vou fazer a leitura desses contos e depois praticar a experimentação. Chá, 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 chama, chá, chá, chá. Ainda para compor com as coreografias que surgiram em todo esse processo de imersão e imersão, eu utilizo também, retirando das próprias narrativas, das próprias causas, palavras, lugares, sentimentos, coisas que vinham me atravessando durante todo esse processo, para utilizar e fazer novas coreografias, fazer novas composições coreográficas. Algumas vezes eu percebia muito movimentações literais de palavras que eu, que eu remetia a uma dos contos, por exemplo. Então, eu utilizava também delas para fazer coreografia, para fazer movimentações, porque eu acredito que tudo que é aquilo que nos atravessa, que me atravessa durante todo esse processo, ele é útil de alguma forma. O Corsal, a coreografia do Corsal, que passou por todo esse processo criativo, ele foi apresentado de maneira cênica em alguns eventos de pesquisa em dança. Tanto a pesquisa oral quanto a apresentação artística, elas foram desenvolvidas para apresentação cênica, então para o público. Ainda que eu acredito que essa pesquisa ela não está longe de ser finalizada, ela vai percorrer um longo caminho ainda para que eu consiga entender mais para onde esse corpo vai, até onde eu consigo, né, buscar maneiras de criar dança a partir dessa cultura dos causos, das lendas. É engraçado também pensar todo esse processo criativo, né? Porque eu penso que surgem alguns desafios ao longo do caminho. Nem sempre acontece da maneira que a gente quer, né? Então, eu me vi em adaptações ao longo do caminho, principalmente na hora de fazer a gravação da videodance. Então, eu tive que também fazer algumas adaptações para o enredo, para a narrativa, mas que, de alguma forma, não modificaram nada do que aquilo que eu já pensava, né? Então, é um ponto principal também que eu acho que eu devo destacar em todo esse processo, com a Bárbara, que esteve me acompanhando durante essas filmagens, esse processo de produção da videodança, que é um resultado dessa pesquisa. Com toda essa jornada de pesquisa, que envolve os processos criativos de Os Sentidos, Encanto Sob o Asfalto e principalmente Borsal, eu convido você a mergulharem junto comigo nesse universo dos contos e causos paraenses e mostrar para vocês uma outra maneira e buscar outras maneiras de fazer artes através dessas narrativas que são muito importantes para a nossa cultura.